Em meio aos criminosos mais brutais dos Estados Unidos, há um nome que até os presos mais perigosos evitam mencionar. Seus crimes foram tão chocantes que até dentro da prisão ele continua sendo temido. Mas o que faz esse homem ser tão aterrorizante? Hoje, você vai conhecer a história do assassino mais temido na prisão americana. Começamos com Nikolas Cruz. Meu nome é Nick e eu serei o próximo atirado de colas em 2018. Essa frase, carregada de intenções sombrias, foi uma das declarações feitas antes de um dos ataques mais brutais que os Estados Unidos já testemunharam. No dia 14 de fevereiro de 2018, Nikolas Cruz, um ex-aluno de apenas 19 anos da escola secundária Marjory Stoneman Douglas, deu início a um massacre que chocaria o mundo e entraria para a história como um dos mais letais em ambiente escolar. O resultado dessa atrocidade foi devastador. 17 vidas foram brutalmente ceifadas, enquanto outras 17 pessoas ficaram feridas, algumas com sequelas irreversíveis. Era uma tarde comum na escola, com os alunos e professores seguindo sua rotina acadêmica. Tudo mudou em questão de minutos. De acordo com relatos, as equipes de emergência foram acionadas e chegaram ao local às 14h19. A tragédia aconteceu de forma calculada e cruel, a poucos minutos do fim do expediente escolar. O som dos disparos ecoava pelos corredores, espalhando pânico e desespero. Câmeras de segurança registraram o momento em que Cruz abriu fogo, enquanto estudantes e docentes tentavam escapar do horror que se desenrolava diante deles. O caos estava instalado. Após o ataque, Cruz tentou fugir. Ele abandonou a cena do crime e saiu a pé, misturando-se à multidão de alunos que tentavam entender o que havia acabado de acontecer. Em um ato frio e premeditado, ele se dirigiu a um subway próximo, onde foi flagrado abordando um estudante abalado, pedindo por uma carona. Mas sua fuga não duraria muito tempo. Pouco depois, ele foi localizado e preso em um parque nas proximidades da escola. A brutalidade do ataque comoveu e revoltou os Estados Unidos. O caso de Nikolas Cruz se tornou um marco na história dos crimes cometidos dentro de escolas, levantando discussões intensas sobre o controle de armas e a segurança escolar no país. Durante as investigações, seu histórico foi minuciosamente analisado. Especialistas apontaram que ele apresentava sinais claros de problemas psicológicos, o que levou sua equipe de defesa a alegar que ele era vítima de transtornos mentais e dificuldades de desenvolvimento. Segundo os advogados, sua mãe biológica teria consumido álcool e substâncias ilícitas durante a gravidez, o que poderia ter afetado seu desenvolvimento cognitivo e emocional. O debate levantado no tribunal foi intenso. Os promotores rebateram a argumentação da defesa, enfatizando que nenhuma justificativa poderia isentá-lo da responsabilidade pelos atos cometidos. Eles reforçaram que, independentemente de qualquer problema pré-existente, Cruz planejou detalhadamente o ataque e sabia exatamente o que estava fazendo. Durante as sessões, vídeos mostravam seu comportamento dentro da prisão. Expressões frias, gestos provocativos e até mesmo risadas em momentos inapropriados. Em determinado momento, ele foi flagrado zombando da corte, exibindo o dedo do meio e demonstrando total falta de arrependimento. Esses momentos reforçaram a indignação das famílias das vítimas. Quando chegou o momento da sentença, parentes e sobreviventes puderam se manifestar. O tribunal se encheu de dor e revolta. Pais relataram a angústia de perderem seus filhos de forma tão cruel. Mães e pais compartilharam memórias dos sonhos interrompidos, das vidas brutalmente apagadas por uma ação impensável. Um dos sobreviventes relatou com detalhes o horror daquele dia.
descrevendo o terror vivido enquanto tentava se proteger dos disparos. Depois de 4 meses de julgamento, a decisão final foi anunciada pela juíza Elizabeth Scherer. Nicholas Cruz foi condenado a 34 sentenças de prisão perpétua consecutivas, sem qualquer possibilidade de liberdade condicional. Sua expressão permaneceu inalterada ao ouvir a decisão. Nenhum sinal de remorso, nenhuma emoção aparente. Ele agora passaria o resto da vida atrás das grades, enfrentando as consequências irreversíveis de suas ações. O caso Cruz continua sendo um lembrete sombrio do impacto devastador da violência nas escolas e das vidas inocentes destruídas por atos de pura maldade. Entretanto, seu caso não é tão chocante quanto Peyton Gendron. No dia 14 de maio de 2022, um crime aterrorizante chocou a cidade de Buffalo, Nova York. Peyton Gendron, um jovem de 18 anos, realizou um ataque premeditado que resultou na morte de 10 pessoas. O detalhe mais perturbador desse massacre é que todas as vítimas eram negras, evidenciando um ato motivado por ódio racial. Como se a atrocidade em si já não fosse suficiente, Gendron transmitiu parte do ataque ao vivo, expondo sua brutalidade para quem quisesse assistir. Após ser detido no local do crime, a polícia conduziu buscas em sua residência, onde encontraram um extenso manifesto de 180 páginas. O documento continha mapas detalhados, observações racistas e um plano meticuloso sobre como ele pretendia executar o atentado. Cada detalhe reforçava a natureza fria e calculista de seus atos. No tribunal, Gendron enfrentou 10 acusações por crimes de ódio, resultando em morte, além de 3 acusações de tentativa de homicídio com motivação racial. Também foi indiciado por 10 acusações de uso de arma de fogo para cometer assassinato, além de 3 acusações adicionais relacionadas ao uso e disparo de arma de fogo em um crime violento. Durante o julgamento, sua postura inexpressiva contrastava com a dor e indignação das famílias das vítimas, que tiveram a oportunidade de falar sobre o impacto devastador daquele dia. Matar você seria uma saída fácil, disse um dos familiares, deixando claro que a verdadeira punição seria Gendron viver o resto da vida refletindo sobre suas ações. Espero que um dia você encontre em seu coração a coragem para pedir desculpas às 10 famílias que destruiu. Você nos tirou nossos entes queridos e nada trará eles de volta. A tensão na sala do tribunal atingiu seu ápice quando um pai, tomado pela raiva e pelo luto, tentou avançar contra o réu, sendo rapidamente contido e retirado do local. Gendron, que inicialmente havia se declarado inocente em maio de 2022, acabou mudando seu depoimento meses depois, assumindo a culpa por todas as acusações, incluindo assassinato, terrorismo doméstico e crimes de ódio. Chegado o momento da sentença, o juiz foi categórico. Não há espaço para você ou para sua ideologia ignorante e odiosa em uma sociedade civilizada. Não pode haver misericórdia, nem compreensão. Você nunca verá a luz do dia como um homem livre novamente. O veredito foi claro e definitivo. Prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Ao todo, Gendron recebeu 11 penas consecutivas de prisão perpétua, garantindo que jamais sairá da cadeia. E se você está gostando do vídeo, quero convidar você a se inscrever no canal para receber mais vídeos interessantes como este. Agora conheça o caso mais chocante desta lista. Anderson Lee Aldridge. Anderson Lee Aldridge enfrentou acusações por um ato brutal que chocou a cidade de Colorado Springs. Em novembro de 2022, ele entrou no Clube Q, uma boate LGBTQ+, e abriu fogo contra os frequentadores, tirando a vida de 5 pessoas e ferindo outras 19. O ataque foi realizado com um rifle semiautomático do tipo AR-15
causando pânico e desespero entre aqueles que estavam no local. Esse não foi o primeiro encontro de Aldrich com a polícia. Relatórios indicam que em junho de 2021, ele teria apontado uma pistola Glock para seus próprios avós enquanto carregava o carregador da arma, ameaçando-os. A situação escalou quando ele retirou uma caixa misteriosa de seu quarto, afirmando que se tratava de uma bomba caseira. Isso levou a uma grande operação da equipe da SWAT, que cercou a residência para evitar uma possível tragédia. No tribunal, Aldrich apareceu com uma aparência abatida e visivelmente machucado. Segundo relatos, ele foi contido e espancado por 2 heróis que estavam na boate, que conseguiram desarmá-lo e impedir um massacre ainda maior antes da chegada da polícia. Durante o julgamento, ele se manteve calado, recusando-se a se desculpar com as vítimas ou demonstrar qualquer remorso pelo ataque que cometeu. A sentença foi proferida com firmeza pelo juiz. Aldrich recebeu 5 penas consecutivas de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, garantindo que nunca mais voltará a viver em sociedade. Além disso, foi condenado a 46 sentenças adicionais de 48 anos cada, por tentativa de homicídio, seguidas de períodos obrigatórios de liberdade condicional. A justiça foi feita, mas o impacto de sua brutalidade permanecerá para sempre na memória daqueles que perderam seus entes queridos e dos sobreviventes que carregam as cicatrizes desse terrível ataque. E se estes casos te chocaram, confira a criança mais temida do mundo na prisão. Obrigado por assistir. Fique com Deus e nos vemos em breve.